O fazendeiro Apache enfrenta a sogra furiosa para proteger as crianças e o escravo. No coração esquecido de Minas Gerais, quando o sol ainda mal tocava o horizonte, uma fera humana despertava. Era Antônio Apache, nome estrondoso para um homem simples, mas sua fama corria rápido como o vento quente da seca. Diziam que ele tinha olhos de lobo e punho de aço, e ninguém ousava enfrentá-lo, menos ainda a dona Jacinta, a sogra furiosa que chegava com a boca cheia de veneno e o olhar cortante. Naquela manhã pesada, o ar parecia congelar. A fazenda Santa Clara, normalmente um refúgio de sombra e fala mansa, explodiu em tensões antigas. Dona Jacinta avançava como tempestade, gritando acusações afiadas contra a Esperança, sua nora, que sofria sob o peso do silêncio do marido desaparecido. "Você matou meu filho, maldita!" urrava ela, enquanto as filhas de Esperança, Clara e Isadora, tremiam, agarrando-se uma à outra, olhos marejados e bocas trêmulas. No meio daquele furacão de ódio, Antônio. Zumbi não era apenas mãos de trabalho. Era parte da família que Antônio jurava defender até o último suspiro. O chão parecia rachar sob o peso da revolta. Dona Jacinta avançava, quase desesperada em sua busca por um culpado para a morte de João Carlos, seu filho e esposo de Esperança. As palavras dela cortavam como tesouras afiadas, espalhando veneno e medo pela comunidade que olhava com olhos enviesados, chantagistas de julgamentos antecipados. Ela destruiu o homem, a casa, a honra, sussurravam nos cantos enquanto crianças observavam de longe, assustadas demais para entender, mas sensíveis demais para esquecer. Antônio segurava as crianças, sentia a respiração falhar, um nó apertar a garganta. O suor frio escorria pelo rosto, mas seus olhos de lobo queimavam ainda mais. A fera silenciosa despertava. Ele não podia permitir que aquela tormenta destruísse o que restava daquela família dilacerada. Era ali, naquele instante, que o passado pesado e o presente cruel se entrelaçavam. Então, do nada, uma carta, entregue com mãos trêmulas e olhos marejados. Era a promessa de uma verdade, um fragmento de redenção. Dona Jacinta, com a voz um pouco mais baixa, uma sombra de esperança na fúria, abriu o selo cinamônico de um mistério enterrado. A carta dizia que Esperança não era a assassina que todos temiam, que João Carlos talvez houvesse desaparecido por outros caminhos, sombrios e tortuosos, que ninguém ainda ousara investigar. O espaço no ar parecia congelar. A dor das acusações gelava o sangue, mas esse fragmento inesperado trazia um estalo de luz. Esperança, com as mãos trêmulas, olhava para o papel em seu colo. O peito apertava, a dúvida invadia. Reatar com Dona Jacinta, abraçar essa mão que agora se estendia, ou quebrar as amarras do passado, encarar seus fantasmas e seguir sozinha? O silêncio gritou mais alto que as acusações. Ninguém sabia o que seria de suas vidas. Antônio Apache observava tudo. A fera, o herói, o protetor. Naquele instante não era um simples fazendeiro. Era o guardião da última esperança contra a tempestade que ameaçava engolir todos ali. Que caminhos iriam tomar? A verdade emergia, mas a sombra ainda sussurrava segredos proibidos. E a noite, que caía lenta sobre a fazenda, parecia guardar mais enigmas do que respostas. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. A noite avançava lentamente sobre a fazenda Santa Clara, e o ar estava pesado, como se um segredo muito antigo estivesse prestes a se revelar. A carta que caíra nas mãos de Esperança não era apenas um pedaço de papel.
Era um estalo de nervos, um vislumbre de alívio em meio à tempestade. Contudo, a tensão pairava, como um pássaro noturno no céu escuro. Antônio Apache sentia o coração acelerar. As crianças, agora tão próximas, podiam sentir a realidade inquietante. Para elas, aquele momento seria uma memória indelével, gravada em seus corações jovens. O que aconteceria se os olhos de Dona Jacinta, antes ardentes de ódio, se transformassem em tristeza? Mas mal sabiam que o destino tinha outros planos. Dona Jacinta, com a mão trêmula, segurava a carta como um talismã. O olhar dela passava de esperança para Antônio e de volta para a carta. "E se não for verdade?" ela perguntou, com a voz carregada de uma mistura de dúvida e raiva. As palavras se espalharam como fogo em palha seca. O murmúrio da multidão que observava crescia, cada murmúrio semelhante ao zumbido de insetos na noite. E então, o inesperado aconteceu. Um grito agudo cortou a atmosfera tensa. Ele não desapareceu. Ele morreu. Da escuridão do campo, uma figura emergiu, cabeça baixa, mas com um peso no olhar que era inegável. Era Zumbi, o escravo liberto, que até então tinha sido a sombra gentil na vida de Antônio, mas agora se tornava um espectro de um passado que ninguém estava pronto para enfrentar. "João Carlos, eu vi a verdade." Zumbi quase sussurrou com o corpo tremendo sob a luz pálida da lua. "Ele foi morto, e não por esperança. Teve a mão de alguém que todos confiavam." O ar ficou irrespirável. As palavras dele foram como golpes na sanidade coletiva que unia a fazenda. A comunidade, antes unida em seu desprezo por esperança, agora girou como uma folha ao vento, confusa, desorientada. Espiões furtivos trocaram olhares de incredulidade. "Quem foi? Diga-nos!" exigiu um homem na multidão, os olhos ardendo de necessidade de uma verdade que ninguém conseguia suportar. Antônio, antes como um leão à beira da tempestade, sentia seus músculos se enrijecerem. Zumbi havia trazido à luz um mistério mais profundo que qualquer um poderia suportar. "Por favor, não. Estamos falando de vidas", Antônio disse, a voz embargada, as mãos tremendo de raiva e desespero. A tensão intensificou-se a cada instante que Zumbi hesitava. O silêncio carregava a dor de uma revelação prestes a romper. Um grito obcecado pela verdade. O olhar de Dona Jacinta não era mais de uma mãe devastada em busca de um culpado. Era algo mais profundo. Uma sombra de culpa espreitando em sua face. E então, no fundo da penumbra, um sacerdote da comunidade avançou. Uma presença imponente. "Isto não é para ser resolvido aqui." Ele começou, mas as palavras foram engolidas pelo frenesi que se instaurava. A tensão crescia como uma tempestade se formando no horizonte. Os murmúrios se tornaram britos, ecos de uma verdade não dita. "Quem, Zumbi? Quem foi?" Os rostos se voltaram, todos buscando alguém para apontar o dedo. A fúria da multidão clamava por sacrifício, mas havia a possibilidade de que Zumbi não fosse apenas um portador de verdades, mas também um guardião de segredos antigos e escuros. O mundo de Antônio Apache estava prestes a explodir. O silêncio voltou a reinar, mas não antes de Zumbi declarar com a voz embargada: "Eu não fiquei apenas observando. Eu também sou parte desta história." E assim, as peças do quebra-cabeça se moveram e se reconfiguraram, intensificando o suspense que desejava engolir a todos. E a noite, com seus segredos ancestrais, parecia estar apenas começando a contar sua verdade. A tensão ainda pairava como um véu denso sobre a cena, quando Zumbi, o mensageiro da verdade, deslizou da penumbra com palavras ferventes, cada sílaba como uma lâmina cortante. Naquela fração de tempo em que o ar se transformou em pedra, um novo dilema pulsava na fazenda, prenunciando mudanças irreversíveis. "Eu não fiquei apenas observando. Eu também sou parte desta história." O murmúrio em resposta era um sussurro coletivo, um tremor de incerteza que se espalhou pela multidão.
Antônio, ainda projetando seu corpo em defesa das crianças, Clara e Isadora, apreensivas na linha de frente, com olhos grandes e inocentes, sentia o peso das implicações nas palavras de Zumbi. Era um episódio imprevisível que alterava o foco dos olhos da multidão de esperança para. Seus olhos, antes consumidos por tristeza, agora ardendo como brasas perigosas. Não pode ser. O que você está insinuando? Aquela simples pergunta liberou um eco de murmúrios nervosos, como se as paredes da fazenda Santa Clara estivessem desmoronando. Zumbi hesitou, respirando profundamente, como se absorvesse toda a dor que o envolvia. João Carlos, ele não está apenas desaparecido, ele foi assassinado. Mas isso não foi tudo. O cônjuge de Esperança não era somente um homem. Ele fazia parte de um plano maior, um jogo de poder que envolvia muito mais além do que imaginamos. As palavras reverberaram como trovões, criando fissuras de incredulidade nos rostos presentes. Um plano? Que plano? O sacerdote, que tentava dominar a situação, tornou-se apenas um observador da crescente tempestade. Zumbi, com o olhar grave, continuou. Ele se meteu em negócios obscuros, traições entre aqueles que deveriam proteger esta terra. E eu, como um mero escravo, estava mais próximo da verdade do que todos vocês. Atônitos, as pessoas buscaram desesperadamente qualquer indício dessa realidade distorcida. A esperança havia assumido um matiz sombrio, e um espiral de emoções conflituosas varreu a fazenda. O brilho da noite agora parecia uma paleta carregada de sombras. As bocas se entreabriram em dúvida, mas a ira começou a pulsar como um tambor. Então, como num crescendo dramático, a figura de Zumbi, que até então era a voz do acusador, desabou sob a pressão das revelações. Eu sou irmão de João Carlos. Ele proferiu a verdade como um grito de dor, quebrando o gelo da expectativa latente. Nós fomos separados ao nascer, e quando ele se casou com Esperança, eu estava próximo o suficiente para descobrir seus segredos. Os sussurros se tornaram gritos. Uma onda de confusão se abateu sobre Dona Jacinta, seu rosto agora pálido como a luz da lua, lentamente revelando a verdade exposta diante de todos. Irmão, você mente! Ela respondeu, mas a incerteza era palpável. Suas palavras ecoavam vacilantes, perdendo a força, enquanto a multidão olhava em busca de mais do que apenas palavras vazias. Os laços familiares que antes pareciam robustos, agora se tornavam grossas cordas enredadas numa trama de traição e segredo. A noite, em seu manto de mistério, jazia repleta de respostas ocultas e desafios imensos. O clamor coletivo estava em ascensão, um desejo insaciável de saber mais, de entender as conexões que haviam sido forjadas nas sombras. E enquanto a lua dirigia seu olhar cúmplice sobre eles, um novo horizonte se formava. Ninguém sabia o que aquela revelação significaria para o amanhã. O verdadeiro caráter de cada um, suas histórias entrelaçadas, estavam prestes a se escolher e se desfazer. Os olhos se fecharam em confusão e a escuridão, cada um agora refém de suas próprias verdades, se indagando onde a história os levaria a seguir. A fazenda, antes refúgio, tornava-se agora palco de um drama que mal tinha começado. A tensão ainda pairava como um véu denso sobre a cena, quando o Zumbi, o mensageiro da verdade, deslizou da penumbra com palavras ferventes, cada sílaba como uma lâmina cortante. Naquela fração de tempo em que o ar se transformou em pedra, um novo dilema pulsava na fazenda, prenunciando mudanças irreversíveis. Eu não fiquei apenas observando. Eu também sou parte desta história. O murmúrio em resposta era um sussurro coletivo, um tremor de incerteza que se espalhou pela multidão. Antônio, ainda projetando seu corpo em defesa das crianças, Clara e Isadora, apreensivas na linha. O que você quer dizer? A voz embargada de Dona Jacinta subiu acima do burburinho. A ira a impulsionava. Seus olhos, antes consumidos por tristeza, agora ardendo como brasas perigosas. Não pode ser. O que você está insinuando?
Aquela simples pergunta liberou um eco de murmúrios nervosos, como se as paredes da fazenda Santa Clara estivessem desmoronando. Zumbi hesitou, respirando profundamente como se absorvesse toda a dor que o envolvia. João Carlos, ele não está apenas desaparecido. Ele foi assassinado. Mas isso não foi tudo. O cônjuge de Esperança não era somente um homem. Ele fazia parte de um plano maior, um jogo de poder que envolvia muito mais além do que imaginamos. As palavras reverberaram como trovões, criando fissuras de incredulidade nos rostos presentes. Um plano? Que plano? O sacerdote que tentava dominar a situação tornou-se apenas um observador da crescente tempestade. Zumbi, com olhar grave, continuou. Ele se meteu em negócios obscuros, traições entre aqueles que deveriam proteger esta terra, e eu, como um mero escravo, estava mais próximo da verdade do que todos vocês. Atônitos, as pessoas buscaram desesperadamente qualquer indício dessa realidade distorcida. A esperança havia assumido um matiz sombrio e uma espiral de emoções conflituosas varreu a fazenda. O brilho da noite agora parecia uma paleta carregada de sombras. As bocas se entreabriram em dúvida, mas a ira começou a pulsar como um tambor. Então, como num crescendo dramático, a figura de Zumbi, que até então era a voz do acusador, desabou sob a pressão das revelações. Eu sou irmão de João Carlos. Ele proferiu a verdade como um grito de dor, quebrando o gelo da expectativa latente. Nós fomos separados ao nascer, e quando ele se casou com Esperança, eu estava próximo o suficiente para descobrir seus segredos. Os sussurros se tornaram gritos. Uma onda de confusão se abateu sobre Dona Jacinta, seu rosto agora pálido como a luz da lua, lentamente revelando a verdade exposta diante de todos. Irmão, você mente! Ela respondeu, mas a incerteza era palpável. Suas palavras ecoavam vacilantes, perdendo a força, enquanto a multidão olhava em busca de mais do que apenas palavras vazias. Os laços familiares, que antes pareciam robustos, agora se tornavam grossas cordas enredadas numa trama de traição e segredo. A noite, em seu manto de mistério, jazia repleta de respostas ocultas e desafios imensos. O clamor coletivo estava em ascensão. Um desejo insaciável de saber mais, de entender as conexões que haviam sido forjadas nas sombras. E de repente, um estrondo ecoou pela fazenda. A terra tremeu sob os pés de todos, como se um trovão ressoasse na própria alma da propriedade. A porta da casa principal se abriu bruscamente, revelando uma figura que todos pensavam perdida. Era Carla, a irmã mais nova de João Carlos, falecida há muitos anos em um trágico acidente. Mas ali estava ela, viva, com o olhar cheio de desafios. Eu voltei, ela declarou, a voz firme, e trago verdades que podem destruir todos vocês. O ar parou, e cada coração pulsou ferozmente em antecipação. Como poderia isso ser real? O choque atingiu a multidão como um raio, cada rosto transformado em máscaras de espanto. Como é possível? Dona Jacinta choramingou, sua mente em turbilhão. Você estava morta! Carla, com olhos penetrantes, olhou para a irmã e para o homem que havia insistido em que a verdade era mais tortuosa do que se podia imaginar. A verdade tem muitas faces, e vocês mal conhecem as suas. Não olhem para mim como se eu fosse a única estranha aqui. Cada um de vocês esconde algo. E com isso, ela puxou algo de dentro do casaco. Uma carta amarelada. Sua assinatura no rodapé, uma conexão irregular com o passado. O murmúrio se espalhou como cheiro de incêndio em um campo seco. O que mais estava escondido nas sombras? O que mais poderia ameaçar a estrutura daquele mundo já desgastado? A cada ponte que se criava, cada segredo à solta, a noite parecia apenas começar. Como a memória tortuosa da fazenda podia suportar mais uma verdade devastadora? As perguntas fervilhavam enquanto o silêncio era quebrado por um novo eco de gritos. A história estava longe de terminar, mas agora corria em direções desconhecidas, escavando mistérios que poucos ousariam desenterrar. A tensão estourava como pétalas de flor sob uma tempestade súbita. Carla estava ali,
em pé, uma carta amarelada nas mãos, revelando uma verdade inquietante. O murmúrio da multidão transformou-se num clamor ensurdecedor, repleto de desgosto e incredulidade. A verdade tem muitas faces, ela repetia, como uma mantra. Mas os olhares perdidos nos seus olhos refletiam uma confusão ainda maior. Dona Jacinta, ainda com a mente em um turbilhão, mal conseguia processar aquela visão. Como? Como você pode estar aqui? Você estava morta. Ela se aproximou, a voz trêmula, como se tentasse tocar a irmã que achou ter perdido para sempre. O eco de suas palavras reverberava na noite, mas algo em Carla mudava o tom do ar. Um sorriso sombrio se formou em seus lábios. Foi um plano para nos manter afastados, Carla disse, sua voz aflita, mas com uma determinação que espantava. O que você sabe, mãe, é apenas a superfície. As sombras que dançam nesta fazenda guardam segredos mais obscuros do que você imagina. A multidão, ora unida em seu choque, agora se dividia em facções, algumas questionando a sanidade da mulher, outras escondendo o medo dos mistérios que ela trazia. Segredos? Quais segredos? Antônio Apate, que até aquele momento se mantivera como a rocha firme da defesa, agora abandonava sua postura, confuso. O coração pulsava como um tambor, e ele sentia uma mistura de pavor e expectativa. Porque todo o ressentimento parecia agora flutuar nas palavras de Carla. A verdade era um labirinto, e cada curva poderia ser fatal. Carla respirou fundo, buscando coragem no olhar de Zumbi, que permanecia em silêncio, um espectador devastado por revelações súbitas. João Carlos e eu cobríamos o passado, quando éramos crianças. Fui mantida numa casa de adoção, longe dele, mas voltei, e descobri segredos que não deveriam ver a luz do dia. A expressão de Zumbi se contorceu, respeitando a dor que permeava as revelações. Os olhos de Dona Jacinta encheram-se de lágrimas, não de alegria, mas de desespero. Não, não é possível. O que você está dizendo? Você era tão pequena. O tempo parecia desmoronar à sua volta, o passado contra-atacando como onda poderosa. A multidão sussurrava em uma cacofonia de murmúrios. O que mais está escondido? O que pode ter acontecido com João Carlos? Um homem se ergueu, a raiva impulsionando suas palavras. Se a Carla está certa, então quem realmente matou João Carlos? Mas Carla não se calou. Ele estava envolvido com pessoas perigosas. Não era apenas um fazendeiro. Ele se meteu em negócios que traziam riscos. E isso envolvia você, Dona Jacinta. As palavras saíram de sua boca como veneno, e o mundo se transformou. O silêncio caiu, pesado, cortante. O olhar de Dona Jacinta aquietou-se em terror. E a reviravolta se deu, quase como um estalido súbito. Eu vi João Carlos sendo perseguido por aqueles com que ele se envolveu. Ele confessou a mim. A minha vida estava em perigo também. Por isso, eu fui forçada a me esconder. O verdadeiro perpetrador é alguém familiar, alguém que sempre esteve entre nós, manipulando tudo. E sussurraram em meus ouvidos. Seus lábios se moveram mais um pouco, mas o sussurro foi perdido na tempestade de gritos e discussões. Antônio, naquele instante, se virou para Zumbi, cada um sentindo o peso daquela revelação, como se suas vidas estivessem entrelaçadas. Você sabia, Zumbi? Você sempre soube? O silêncio respondeu, mas havia um peso nos olhos de Zumbi, um traço de culpa junto à revelação de amor fraternal. Eu não podia. Foi tudo o que ele conseguiu dizer. Mas naquela fração de tempo, as emoções se tornaram fogos, raios iluminando o que estava escondido. O núcleo da própria história tremia diante da possibilidade de que o traidor estivesse ali, no meio deles, gesticulando na sombra da multidão. E antes que qualquer alucinação se tornasse realidade, um estrondo irrompeu das profundezas da noite. A terra tremeu com um rugido que ecoou como trovão, seguido por um grito agudo que cortou o ar gelado como lâmina. Tudo escureceu. As chamas de uma explosão lançaram luz sobre figuras em fuga, cada uma revelando mais segredos do que era possível suportar.
A fazenda Santa Clara tornava-se um campo de batalha, e a história que todos conheciam estava prestes a ser jogada na poeira do mistério. Alguém havia decidido que era hora de encerrar aquele ato. Mas o que se revelaria em seguida? Não havia respostas. Apenas sombras e ecos de atrocidades, e um novo amanhecer à espreita. O destino ainda guardava mais revelações. A pergunta ecoava na mente. A tensão estourava como pétalas de flor sob uma tempestade súbita. Carla estava ali, em pé, com a carta amarelada nas mãos, revelando uma verdade inquietante. O murmúrio da multidão transformou-se num clamor ensurdecedor, repleto de desgosto e incredulidade. A verdade tem muitas faces, ela repetia, como um mantra, mas os olhares perdidos nos seus olhos refletiam uma confusão ainda maior. Dona Jacinta, ainda com a mente em um turbilhão, mal conseguia processar aquela visão. Como? Como você pode estar aqui? Você estava morta. Ela se aproximou, a voz trêmula, como se tentasse tocar a irmã que achou ter perdido para sempre. O eco de suas palavras reverberava na noite, mas algo em Carla mudava a tonalidade do ar. Um sorriso sombrio se formou em seus lábios. Foi um plano para nos manter afastados, Carla disse, sua voz firme, mas com um tremor subjacente. O que você sabe, mãe, é apenas a superfície. As sombras que dançam nesta fazenda guardam segredos mais obscuros do que você imagina. A multidão, ora unida em seu choque, agora se dividia em facções, algumas questionando a sanidade da mulher, outras escondendo o medo dos mistérios que ela trazia. Segredos? Quais segredos? Antônio Apache, que até aquele momento se mantivera como a rocha firme da defesa, agora abandonava sua postura, confuso. O coração pulsava como um tambor, e ele sentia uma mistura de pavor e expectativa. Porque todo o ressentimento parecia agora flutuar nas palavras de Carla. A verdade era um labirinto, e cada curva poderia ser fatal. Carla respirou fundo, buscando coragem no olhar de Zumbi, que permanecia em silêncio, um espectador devastado por revelações súbitas. João Carlos e eu cobríamos o passado, quando éramos crianças. Fui mantida numa casa de adoção, longe dele, mas voltei, e descobri segredos que não deveriam ver a luz do dia. A expressão de Zumbi se contorceu, respeitando a dor que permeava as revelações. Como? Você pode estar aqui? Dona Jacinta questionou, o semblante pálido iluminado pela luz da lua. Carla inclinou-se para frente, os olhos ardendo em determinação. A verdade emana como a fumaça em um fogo encoberto. Eu não estava morta. Eu fui escondida. Pelas mesmas forças que tiraram João Carlos de vocês. Um murmúrio inquietante percorreu a multidão. Escondida? Um homem gritou. Por quem? Por quê? Mas Carla apenas sorriu. Um sorriso que irradiava algo mais profundo. Pelo homem que todos confiam, aquele que sempre esteve à espreita. A revelação feriu como espada, paralisando a multidão. O mundo parecia murchar ao redor, a expectativa esgotando-se em um tenso silêncio. Dona Jacinta estava em choque. Quem? Quem é ele? A ansiedade reverberava em sua voz, as palavras saindo como um sussurro sufocado. Carla olhou ao redor, as cabeças se inclinaram, as respirações tornaram-se pesadas no ar. É o próprio Antônio. O sol pareceu se esconder atrás das nuvens temporárias, e a verdade despencou na escuridão. O que era um momento de revelação tornou-se um terreno catastrófico. Os olhares se dirigiram para Antônio, a confusão transformando-se em um furor crescente. As palavras de Carla atingiram como flechas, cada uma encontrada por olhares repletos de desconfiança. Você? Como pode afirmar isso? Antônio balbuciou, os músculos se tensionando, a raiva e a confusão rivais dentro dele. Ele nunca se sentira tão vulnerável, o peso da suspeita esmagando seu peito. Ele manipulou a história, forçando você a carregar o fardo da culpa. Carla acusou com fervor, e a opinião da multidão se virou, como uma frota de barcos em mar tempestuoso. Mas Carla não se conteve. Ele se tornou o líder das sombras,
a figura que tinha tudo a ganhar com a morte de João Carlos. As vozes começaram a misturar-se em um clamor. A fazenda Santa Clara parecia estar à beira do colapso. O enigma envolvente de confiança e traição girava como um carrossel desenfreado. As crianças, apavoradas e confusas, buscaram abrigo nos braços de Antônio. Clara e Isadora, com os olhinhos arregalados, perguntavam-se sem coragem para articular em voz alta. Antônio, aturdido, sentiu-se confrontado por sua própria existência. Tudo o que achara saber agora despedaçado em uma verdade inquietante, revelando que a luz que achava estar seguindo podia, na verdade, ter vindo do abismo. O que aconteceria agora? Que as máscaras caíam e segredos desaguavam. As sombras que dançavam na fazenda pareciam se entrelaçar com esperanças desbotadas e o anseio surdo por ver. A noite se desdobrava, e a tempestade da revelação apenas começava. A tensão estourava como pétalas de flor sob uma tempestade súbita. Carla estava ali, em pé, com a carta amarelada nas mãos, revelando uma verdade inquietante. O murmúrio da multidão transformou-se num clamor ensurdecedor, repleto de desgosto e incredulidade. A verdade tem muitas faces, ela repetia, como um mantra, mas os olhares perdidos nos seus olhos refletiam uma confusão ainda maior. Dona Jacinta, ainda com a mente em um turbilhão, mal conseguia processar aquela visão. Como você pode estar aqui? Você estava morta! Ela se aproximou, a voz trêmula, como se tentasse tocar a irmã que achou ter perdido para sempre. O eco de suas palavras reverberava na noite, mas algo em Carla mudava a tonalidade do ar. Um sorriso sombrio se formou em seus lábios. Foi um plano para nos manter afastados, Carla disse, sua voz firme, mas com um tremor subjacente. O que você sabe, mãe, é apenas a superfície. As sombras que dançam nesta fazenda guardam segredos mais obscuros do que você imagina. A multidão, ora unida em seu choque, agora se dividia em facções, algumas questionando a sanidade da mulher, outras escondendo o medo dos mistérios que ela trazia. Segredos? Quais segredos? Antônio Apache, que até aquele momento se mantivera como a rocha firme da defesa, agora abandonava sua postura, confuso. O coração pulsava como um tambor, e ele sentia uma mistura de pavor e expectativa. Por que todo o ressentimento parecia agora flutuar nas palavras de Carla? A verdade era um labirinto e cada curva poderia ser fatal. Carla respirou fundo, buscando coragem no olhar de Zumbi, que permanecia em silêncio, um espectador devastado por revelações súbitas. João Carlos e eu cobríamos o passado, quando éramos crianças. Fui mantida numa casa de adoção, longe dele, mas voltei, e descobri segredos que não deveriam ver a luz do dia. A expressão de Zumbi se contorceu, respeitando a dor que permeava as revelações. Como? Você pode estar aqui? Dona Jacinta questionou, o semblante pálido iluminado pela luz da lua. Carla inclinou-se para a frente, os olhos ardendo em determinação. A verdade emana como a fumaça em um fogo encoberto. Eu não estava morta. Eu fui escondida pelas mesmas forças que tiraram João Carlos de vocês. Um murmúrio inquietante percorreu a multidão. Escondida? Um homem gritou. Por quem? Por quê? Mas Carla só sorriu. Um sorriso que irradiava algo mais profundo. Pelo homem que todos confiam, aquele que sempre esteve à espreita. A revelação feriu como espada, paralisando a multidão. O mundo parecia murchar ao redor, a expectativa esgotando-se em um tenso silêncio. Dona Jacinta estava em choque. Quem é ele? A ansiedade reverberava em sua voz, as palavras saindo como um sussurro sufocado. Carla olhou ao redor. As cabeças se inclinaram. As respirações tornaram-se pesadas no ar. É o próprio Antônio. O sol pareceu se esconder atrás das nuvens temporárias, e a verdade despencou na escuridão. O que era um momento de revelação tornou-se um terreno catastrófico. Os olhares se dirigiram para Antônio, a confusão transformando-se em um furor crescente. As palavras de Carla atingiram como flechas, cada uma encontrada por olhares repletos de desconfiança. Você? Como
Como pode afirmar isso? Antônio balbuciou, os músculos se tensionando, a raiva e a confusão rivais dentro dele. Ele nunca se sentira tão vulnerável, o peso da suspeita esmagando seu peito. Ele manipulou a história, forçando você a carregar o fardo da culpa. Carla acusou com fervor, e a opinião da multidão se virou, como uma frota de barcos em mar tempestuoso. Mas Carla não se conteve. Ele se tornou o líder das sombras, a figura que tinha tudo a ganhar com a morte de João Carlos. As vozes começaram a misturar-se em um clamor. A fazenda Santa Clara parecia estar à beira do colapso. O enigma envolvente de confiança e traição girava como um carrossel desenfreado. As crianças, apavoradas e confusas, buscaram abrigo nos braços de Antônio. Clara e Isadora, com os olhinhos arregalados, perguntavam-se, sem coragem para articular em voz alta. Antônio, aturdido, sentiu-se confrontado por sua própria existência. Tudo o que achara saber agora despedaçado em uma verdade inquietante, revelando que a luz que achava estar seguindo podia, na verdade, ter vindo do abismo. O que aconteceria agora que as máscaras caíam e segredos desaguavam? Mas então, um grito estrondoso ecoou da escuridão. Antônio! Não acredito que você esteja atrás disso. A voz cortante era de Fernanda, a criada da fazenda, emergindo das sombras com um olhar aterrorizado. Eu vi você com eles. O silêncio caiu, a atenção da multidão se virou, as cabeças se agitaram, cada um tentando entender. O que você viu, Fernanda? Antônio engagou, o peito apertado entre a ira e o desespero. Ela avançou tremendo, a voz falha e apressada. Eu vi você em reuniões, com homens que causaram o caos na vida de minha filha, que tiraram vida de quem não merecia sofrer. As palavras se espalharam como fogo em palha seca. O que mais poderia haver? O pânico se alastrou e a atmosfera da fazenda se tornou um campo de batalha, cada um defendendo ou atacando, e a verdade cada vez mais distante. Aqui, no centro do caos, a identidade de Antônio, o guardião da fazenda, começou a se despedaçar. Seus olhos se encontraram com os de Zumbi. Um universo de significados não falados se estabeleceu, e naquele momento as verdades começaram a nos afundar. Quem realmente era cada um? A noite, sob a luz da lua, jazia repleta de segredos e promessas quebradas. A conclusão estava apenas começando a tomar forma. Mas que forma poderia assumir? E a figura de Carla, agora ao lado de Fernanda, parecia uma tempestade em si mesma, alimentando um novo caos, uma nova narrativa. O que cada um de nós realmente desejava? As perguntas ecoavam, e assim, a essência da fazenda Santa Clara se tornava um labirinto inextricável de traição e dor. Que segredos ainda residiriam nas sombras, prontos para se manifestar em meio ao clamor daquelas almas perdidas? A tensão estourava como pétalas de flor sob uma tempestade súbita. Carla estava ali, em pé, com a carta amarelada nas mãos, revelando uma verdade inquietante. O murmúrio da multidão transformou-se num clamor ensurdecedor, repleto de desgosto e incredulidade. A verdade tem muitas faces, ela repetia como um mantra. Mas os olhares perdidos nos seus olhos refletiam uma confusão ainda maior. Dona Jacinta, ainda com a mente em turbilhão, mal conseguia processar aquela visão. Como? Como você pode estar aqui? Você estava morta! Ela se aproximou, a voz trêmula, como se tentasse tocar a irmã que achou ter perdido para sempre. O eco de suas palavras reverberava na noite, mas algo em Carla mudava a tonalidade do ar. Um sorriso sombrio se formou em seus lábios. Foi um plano para nos manter afastados, Carla disse, sua voz firme, mas com um tremor subjacente. O que você sabe, mãe, é apenas a superfície. As sombras que dançam nesta fazenda guardam segredos mais obscuros do que você imagina. A multidão, ora unida em seu choque, agora se dividia em facções, algumas questionando a sanidade da mulher,
outras escondendo o medo dos mistérios que ela trazia. Segredos? Quais segredos? Antônio Apache, que até aquele momento se mantivera como a rocha firme da defesa, agora abandonava sua postura, confuso. O coração pulsava como um tambor, e ele sentia uma mistura de pavor e expectativa. Por que todo o ressentimento parecia agora flutuar nas palavras de Carla? A verdade era um labirinto, e cada curva poderia ser fatal. Carla respirou fundo, buscando coragem no olhar de Zumbi, que permanecia em silêncio, um espectador devastado por revelações súbitas. João Carlos e eu cobríamos o passado quando éramos crianças. Fui mantida numa casa de adoção, longe dele, mas voltei e descobri segredos que não deveriam ver a luz do dia. A expressão de Zumbi se contorceu, respeitando a dor que permeava as revelações. Como você pode estar aqui? Dona Jacinta questionou, o semblante pálido iluminado pela luz da lua. Carla inclinou-se para frente, os olhos ardendo em determinação. A verdade emana como a fumaça em um fogo encoberto. Eu não estava morta. Eu fui escondida pelas mesmas forças que tiraram João Carlos de vocês. Um murmúrio inquietante percorreu a multidão. Escondida? Um homem gritou. Por quem? Por quê? Mas Carla apenas sorriu, um sorriso que irradiava algo mais profundo. Pelo homem que todos confiam, aquele que sempre esteve à espreita. A revelação feriu como espada, paralisando a multidão. O mundo parecia murchar ao redor, a expectativa esgotando-se em um tenso silêncio. Dona Jacinta estava em choque. Quem? Quem é ele? A ansiedade reverberava em sua voz, as palavras saindo como um sussurro sufocado. Carla olhou ao redor, as cabeças se inclinaram, as respirações tornaram-se pesadas no ar. É o próprio Antônio. O sol pareceu se esconder atrás das nuvens temporárias, e a verdade despencou na escuridão. O que era um momento de revelação tornou-se um terreno catastrófico. Os olhares se dirigiram para Antônio, a confusão transformando-se em um furor crescente. As palavras de Carla atingiram como flechas, cada uma encontrada por olhares repletos de desconfiança. Você? Como pode afirmar isso? Antônio balbuciou, os músculos se tensionando, a raiva e a confusão rivais dentro dele. Ele nunca se sentira tão vulnerável, o peso da suspeita esmagando seu peito. Ele manipulou a história, forçando você a carregar o fardo da culpa. Carla acusou com fervor, e a opinião da multidão se virou, como uma frota de barcos em mar tempestuoso. Mas Carla não se conteve. Ele se tornou o líder das sombras, a figura que tinha tudo a ganhar com a morte de João Carlos. As vozes começaram a misturar-se em um clamor. A fazenda Santa Clara parecia estar à beira do colapso. O enigma envolvente de confiança e traição girava como um carrossel desenfreado. As crianças, apavoradas e confusas, buscaram abrigo nos braços de Antônio. Clara e Isadora, com os olhinhos arregalados, perguntavam-se, sem coragem para articular em voz alta. Antônio, aturdido, sentiu-se confrontado por sua própria existência. Tudo o que achara saber, agora despedaçado, em uma verdade inquietante, revelando que a luz que achava estar seguindo podia na verdade vir vindo do abismo. O que aconteceria agora que as máscaras caíam e segredos desaguavam? Mas então, um grito estrondoso ecoou da escuridão. Antônio, não acredito que você esteja atrás disso. A voz cortante era de Fernanda, a criada da fazenda, emergindo das sombras com um olhar aterrorizado. Eu vi você com eles. O silêncio caiu. A atenção da multidão se virou. As cabeças se agitaram, cada um tentando entender. O que você viu, Fernanda? Antônio indagou, o peito apertado entre a ira e o desespero. Ela avançou, tremendo, a voz falha e apressada. Eu vi você em reuniões com homens que causaram o caos na vida de minha filha, que tiraram vida de quem não merecia sofrer. As palavras se espalharam como fogo em palha seca. O que mais poderia haver? O pânico se alastrou e a atmosfera da fazenda se tornou um campo de batalha, cada um defendendo ou atacando,
e a verdade cada vez mais distante. Aqui no centro do caos, a identidade de Antônio, o guardião da fazenda, começou a se despedaçar. Seus olhos se encontraram com os de Zumbi. Um universo de significados não falados se estabeleceu. E naquele momento, as verdades começaram a nos afundar. Quem realmente era cada um? A noite, sob a luz da lua, jazia repleta de segredos e promessas quebradas. A conclusão estava apenas começando a tomar forma. Mas que forma poderia assumir? E a figura de Carla, agora ao lado de Fernanda, parecia uma tempestade em si mesma, alimentando um novo caos, uma nova narrativa. O que cada um de nós realmente desejava? As perguntas ecoavam, e assim, a essência da fazenda Santa Clara se tornava um labirinto inextricável de traição e dor. Que segredos ainda residiriam nas sombras, prontos para se manifestar em meio ao clamor daquelas almas perdidas? A tensão estourava como pétalas de flor sob uma tempestade súbita. Carla, em pé, com a carta amarelada, mudava o curso do mundo ao seu redor. As palavras dela ecoavam na mente dos que estavam ali, mas antes que sua revelação pudesse encontrar um destino, um estrondo cortou o ar como um relâmpago. O chão tremeu e uma nuvem de poeira ergueu-se da entrada da fazenda. Era como se a própria terra estivesse se revoltando contra as verdades ocultas que ameaçavam emergir. A multidão, aturdida, se afastou, alguns caindo, outros perdendo o equilíbrio. As vozes se misturaram em um clamor de medo e confusão. "O que está acontecendo?" gritou alguém, mas a pergunta se diluiu no pânico que se instalava. Então, das sombras, surgiu uma figura encapuzada. Seus passos determinados, como se estivesse em uma missão que não podia ser interrompida. Era como se um espectro andasse entre eles, e a tensão na atmosfera se intensificava, palpável como eletricidade antes de uma tempestade. A multidão se calou, hipnotizada, enquanto a figura parava diante de Antônio, puxando o capuz para trás. E então, a verdade foi revelada em um vislumbre iluminado pela luz da lua. Era Morgana, a mulher que todos acreditavam ter desaparecido, a amante secreta de João Carlos, a mulher ligada a uma história não contada. "Vocês não entendem o que ocorreu", ela exclamou, a voz forte rasgando o silêncio. "Tudo isso é um jogo que tramaram desde o início para encobrir a verdade." O olhar dela era ardente, fixo em Antônio, e suas palavras ecoaram como pancadas de um tambor no peito de todos presentes. "Depois que João Carlos me deixou, entrei em contato com pessoas que ele temia. Ele se meteu em um negócio sujo", disse Morgana, a respiração acelerada. "O que ocorreu naquela noite não foi um acidente. Ele sabia que corria perigo e tentou me proteger. E agora eles o eliminaram." As palavras foram como chamas, incendiando a confusão já existente. "Quem são eles?" alguém gritou. "O que você sabe?" A multidão começou a se agitar novamente. A necessidade de respostas urgente como um grito dentro de cada coração. Mas Morgana não hesitou. Com um movimento rápido, ela puxou uma adaga que brilhava sob a luz da lua, exposta e ameaçadora. "Se não me ouvirem, sentirão as consequências", gritou, e naquele momento a tensão aumentou a um nível quase insuportável. "Antônio, o homem em quem você confia, ele é parte disso." Antônio congelou. "Eu? Como? Como você pode afirmar isso? É um absurdo." Mas a dúvida já começava a sussurrar em seu coração, uma onda de incertezas ensaiando um golpe em sua consciência. Morgana sorriu, mas não era um sorriso amistoso. Era uma expressão de vitória, como se as peças do jogo finalmente se organizassem. "Eu sei de seus segredos, Antônio. Você estava perto de João Carlos, mas não para protegê-lo. Você estava lá para observá-lo. Você sabia dos negócios escusos que ele fazia. Agora, a verdade está prestes a emergir das profundezas." A multidão respirou coletivamente, a sombria revelação alterando o tom da atmosfera. O que parecia ser um momento de desespero agora estava repleto de um novo horror. Carla, ao lado de Fernanda, observava em silêncio, o olhar viajando entre Antônio e Morgana.
Sentia-se como se a base sobre a qual construir as suas certezas teria se desfeito. Cada um tem seu rosto na sombra, Morgana continuou, agora olhando para Dona Jacinta. Mas você também tem suas culpas, Jacinta. Não se esqueça. O passado não se apaga facilmente. E agora os segredos estão cobrindo-os como um manto pesado. O caos se instalava, os rostos se voltando um para o outro em busca de respaldo. Cada expressão se tornava um reflexo das confusões internas. E as perguntas pairavam no ar, quase palpáveis. Carla, com o coração na garganta, sentia que a verdade se desenrolava a uma velocidade alarmante. Cada nova revelação piercia as esperanças de um recomeço. E assim, como um relâmpago cortando o céu, a verdade começou a rasgar a escuridão. O ataque das palavras, as traições desnudadas, os laços se desfiando e se entrelaçando num conflito que ia além do que jamais imaginaram. E enquanto o ar se tornava pesado com as revelações, um estrondo mais poderoso reverberou. Uma nova explosão que parecia vir das entranhas da própria fazenda. Chamas irromperam atrás da casa, iluminando os rostos aterrorizados e revelando uma nova camada de desespero. É hora de encarar as consequências, Morgana disse, a firmeza de sua voz pronta para ditar o futuro. O que vocês farão agora? E a pergunta, embora feita em meio ao caos, ecoou, um desafio direto às verdades e mentiras que cada um guardara. O destino da fazenda Santa Clara parecia estar prestes a ser moldado por essa nova ordem de acontecimentos, e os próximos passos tornavam-se uma incógnita, lançando-os em um novo abismo de incertezas. A tensão se acumulava no ar como uma tempestade prestes a... Como assim eu? O que você quer dizer com isso? Suas palavras ressoavam entre os presentes, uma acusação travestida de incredulidade. Você sempre esteve perto de João Carlos, Antônio. Não para protegê-lo, mas para vigiar seus passos. Você sabia que ele caminhava em um terreno arriscado. Morgana não recuava. Suas palavras, impetuosas como o vento que sopra antes de uma tempestade, ecoavam por entre as balas de terra e poeira. O murmúrio da multidão crescia. Uma onda de excitação e medo que reverberava como trovão. Basta! Dona Jacinta bradou, a voz rasgando o ar pesado. Sua expressão tornara-se de dor e conhecimento. Se alguém aqui esconde segredos, sou eu. Sempre lutei contra os espectros do passado. As palavras dela despencaram como pedras em um lago, provocando ondas de confusão e descoberta. Segredos como o de João Carlos? Carla interveio, a revelação pressionando-a a desafiar a própria matriarca da família. Ele também fez parte desse jogo, não? A verdade que ele escondia pesava mais que a terra sobre o túmulo. A atmosfera pulsava e um calafrio percorreu os corpos presentes. Mas naquele momento, a luz das chamas que irromperam atrás da casa se ergueu, um reflexo ardente dos conflitos internos. O ruído das labaredas engoliu os gritos ansiosos. Cada um estava perdido em seus próprios pensamentos, presos entre a luta pela compreensão e o pavor do que poderia vir. Diante do caos, Antônio, em um ato de desespero, tomou a dianteira. Sinto a verdade queimando em meu peito. Eu não sabia o que ele planejava. A adrenalina correu como veneno em suas veias, e uma mudança se processou em seu olhar, do medo ao lampejo de um propósito redentor. E assim, quando a tempestade do entendimento finalmente se acalmou, surgiu Zumbi, que antes tinha estado em silêncio. Ainda há um caminho para a redenção, se escolhê-lo. O que fizemos aos outros volta para nós em um ciclo incessante. Suas palavras ecoaram como uma oração, ressoando no coração de todos. Um sentimento de unidade começou a vencer o medo, um desejo de reparar a dor, de confrontar não apenas os fantasmas que assombravam a fazenda, mas também aqueles que os habitavam. As flechas de indignação não eram mais lançadas contra Antônio, mas contra a verdade que cada um possuía. Morgana
Ao perceber a transformação, abaixou a adaga, um gesto de entrega e confiança. Eu não vim aqui para destruir, mas para curar, ela declarou, a sinceridade iluminando seu rosto enquanto a fumaça das chamas atrás deles dançava com esperança. O eco daquela verdade mudou a dinâmica no ar. O que antes era uma tormenta se transformou em um passo na direção da reconciliação. Olhares se cruzaram, antepassados se despiram de seus fardos, e talvez o que cada um desejasse não fosse apenas redimir-se, mas unir-se como uma nova família, quebrando as correntes do pá. Mas no seio dessa renovação, a fazenda, ainda ferida e marcada, passaria a ser um monumento não apenas ao sofrimento, mas também à resistência. Que as chamas que a consumiam tornassem-se luz para o amanhã. E assim a história se desenrolava, mas como todo enredo complexo, deixava faíscas de mistério e perguntas sem resposta. Quem realmente saiu vitorioso? Será que a colheita que aquele solo daria iria florescer em esperança ou se perderia nas cinzas? Então, querido amante da narrativa, é agora a hora de uma ação que não espera. Inscreva-se imediatamente neste canal para não perder nenhuma das futuras histórias que se desenrolarão com mais encantos e mistérios. Esmague o botão de like agora, pois sua interação é o combustível que nos impulsiona a criar conteúdos sempre mais fascinantes. Inunde a seção de comentários com suas reações, suas teorias sobre esse desfecho surpreendente, sua visão sobre os personagens que conhecemos e amamos. Não espere nem mais um segundo para compartilhar.